Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouquinho, né? Um dos nossos devocionais, com esse barulhinho de chuva gostoso. Tem uma passagem da Bíblia, na verdade um salmo, né? Que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu, ó Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Algumas experiências que eu tive de livramento, né? Então, assim, depois que eu postei aquele vídeo dos anjos, foi bem legal. Os comentários que vocês deixaram, eu fiquei bem feliz e bem surpresa e bem animada com a interação de vocês. E já era para eu ter feito esse vídeo desde o ano passado, mas aí devido à correria e algumas outras coisas eu acabei deixando esse assunto um pouco de lado. Todo mundo sabe que eu tenho um carro, né? Eu tenho. Vou colocar que eu dirijo um carro, né? E assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui no mecânico... Gente, eu sou mulher, né? Vamos e convenhamos. Última coisa que mulher pensa é em mecânico. Pelo menos eu sou assim. A primeira vez que eu fui no mecânico, isso já tem... Bom, já tem uns... Acho que quase 5 anos que a gente tá com o carro. Eu acredito... No primeiro ano a gente levou o carro, no segundo ano a gente levou. E aí eu fiquei 2 anos sem ir no mecânico. Sabe aquele negócio assim, outro dia eu levo, outro dia eu levo. E aí eu trabalhava em mercado, tinha que ficar sem carro, tinha que usar ônibus. Quebrava tudo minha rotina, né? Aí eu fui pro mecânico porque acendeu uma luzinha, né, do óleo. Eu já tinha trocado, na verdade eu não troquei o óleo, eu já tinha completado o óleo. E a luzinha continuava acesa. E eu falei assim, bom, como eu pego pista na época, né? Como eu pego pista pra ir pra casa da minha mãe e tudo mais, a gente anda bastante, falei, eu vou levar esse carro pra dar uma olhada, dar uma verificada. Nessa época eu trabalhava perto do Shopping Aquários, numa escola. Então eu pegava pista todos os dias pra ir trabalhar também. E aí eu cheguei lá no mecânico. O mecânico pegou e falou assim pra mim, olha, você quase perdeu o seu motor. Porque você completou o óleo, só que o óleo que já tava no motor tava muito grosso e não tava lubrificando o motor. Então assim, você perdeu o dinheiro de ter completado o óleo e você vai precisar trocar, porque já era pro seu motor ter travado. Primeiro livramento. O segundo livramento foi um dia que eu tinha ido pra Nóbrega. E aí foi num dia de culto, eu fui levar minha mãe embora. Eu tava voltando pra minha casa. A hora que eu saí da pista e entrei ali no Amigão, o carro simplesmente parou, desligou e acendeu todas as luzes do painel. Aí eu pedi ajuda tem um posto da Shell bem em frente ao Amigão. Eu pedi ajuda pros frentistas. Ninguém podia me ajudar. E aí eu lembro que eu liguei pra um amigo, ele não atendeu. Isso já deve ter uns 2 anos. Eu liguei pra um amigo, ele não atendeu. Aí eu liguei pra minha mãe, ela também não me atendeu. E eu tava desesperada, que já era tipo umas 11 horas da noite. E eu sozinha lá, com o carro parado no meio da rua, morrendo de medo, não sabia o que eu fazia. A única coisa que eu lembrei foi de entrar no carro. E aí eu lembro que eu falei pra Deus, eu preciso chegar na minha casa. Eu lembro que era outubro ainda, era véspera de Dia das Crianças. Eu ia trabalhar no outro dia no mercado. E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, eu preciso chegar na minha casa. Porque eu liguei pra um amigo e não me atende, eu ligo pra minha mãe e não me atende. Então eu preciso chegar em casa, porque a hora que eu chegar em casa eu decido o que eu vou fazer.
E aí eu lembro que eu orei e falei, Senhor, esse carro precisa pegar. Porque o carro não dava partida, ele não dava partida. E aí eu sei que eu consegui ligar o carro. Eu tentei uma vez, não foi, na segunda ele foi. Mesmo com as luzes do painel tudo acesa, esse carro pegou. Eu fui muito devagar, tipo um trajeto que eu demoro 10 minutos, eu demorei tipo uns 20. Devagar, porque ele não rendia. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, a hora que eu desliguei o carro, ele começou a fazer um barulho muito grande, porque ele tinha fervido. E eu nunca tinha fervido um carro. Eu sei que eu entrei em pânico, liguei pra minha prima, que mora aqui perto. Que é assim, a minha prima que sempre me socorre nos momentos de tribulação. Graças a Deus eu dei sossego pra ela, né? Que agora meus anjos da guarda estão me ajudando, estão me livrando. E eu lembro que eu liguei pra ela e ela falou assim, ó, o carro ferveu. Fique em paz que eu vou ligar pro meu irmão, né, que é meu outro primo. E aí a gente vê o que faz. E aí eu lembro que o meu primo veio aqui. Eu fui trabalhar de ônibus no dia do feriado. Porque eu fui colocar água, eu abri lá o capô. Gente, eu não sabia mexer em carro até então, né? Isso foi uma coisa ruim que me ajudou pelo menos a entender um pouco do carro. E aí eu lembro que o meu primo pegou e falou assim, opa, você nunca arruma a água do seu carro? Eu falei, eu não sei, os caras do posto que faz tudo, eu sempre abasteço no mesmo lugar e é eles que fazem tudo. E aí eu lembro que ele me explicou, eu abri o capô, tudo por telefone. Coloquei o negócio do reservatório da água, tava vazio. Eu coloquei água e a água simplesmente escorreu na lateral do carro. Eu lembro que eu coloquei, tipo, uns 10 litros de água e eu via que não subia o nível da água do reservatório. E aí, a hora que eu olhei do lado do carro, a água tava saindo tudo. Aí ele falou assim, olha, estourou a mangueira do reservatório. Por isso que o seu carro ferveu, porque a água não tava chegando. E aí, ele foi em casa, enquanto eu tava trabalhando, buscou o carro, levou o carro pra casa dele, arrumou. Além de eu não ter que pagar mecânico, ele arrumou pra mim, né? Me abençoou e me salvou. E aí ele falou assim, ó, o carro tá bom, pode usar, de boa. Esse foi o segundo livramento. E aí teve o terceiro livramento, né, que eu vou contar pra vocês, que foi quando depois dessa história do óleo, eu comecei tudo que eu via de diferente no carro, eu corria pro mecânico e eu comecei a pegar um mecânico de confiança pra sempre ver o meu carro. E aí eu lembro que eu tava ouvindo um barulho estranho no carro, e aí eu fui lá e falei assim, olha, o carro tá com barulho de carroça, tá muito estranho esse carro, você não dá uma olhada pra mim? E aí ele olhou e falou assim, olha, sua suspensão tá estourada. E, gente, não é por nada, mas eu acho que aquela suspensão tava estourada, tipo, há muito tempo. E aí ele falou assim, ó, sua suspensão tá estourada, você tá correndo o risco de travar a roda na pista e você perder o controle do carro. Falei, então arruma a suspensão, né, porque carro é assim, gente. Acho que não é nem pior que família, viu? É bem mais. É tipo, é como se fosse 3 famílias. Porque carro, pelo menos o meu, quando aparece alguma coisa, eu empresto dinheiro da minha mãe, eu coloco no cartão de crédito, tipo, eu me viro, porque eu sei que tem que fazer. Então não tem outra alternativa. Eu não vou ficar andando com um carro que lá na frente vai me dar problema ou que vai colocar minha vida ou a vida das pessoas em risco. Então eu prefiro fazer. Né? Tudo com muita luta, com muita dificuldade, porque dinheiro não dá em árvore. Eu ainda não tenho uma plantação de dinheiro no fundo do meu apartamento, né? Seria bom se tivesse uma árvorezinha assim que desse muitas notinhas, mas não tem. E graças a Deus, tudo com a provisão de Deus, né? Porque às vezes eu não tenho dinheiro, aí eu vendo uma coisa aqui, uma coisa lá, e aí umas clientes me ligam e falam, preciso te pagar, me passa sua conta. E aí no fim dá tudo certo, né? Graças a Deus, no fim dá tudo certo. Às vezes meu noivo me ajuda, às vezes minha mãe me ajuda, às vezes eu tenho um pouco, e aí a gente vai juntando um pouquinho de cada e paga. Mas assim, tem que fazer, né? Não tem pra onde correr, tem que fazer. E quanto mais você demora, pior fica. E aí, isso sem falar da vez que bateram no meu carro, que o cara cruzou o sinal de pare, entrou na minha frente, eu destruí a porta do passageiro. Isso sem falar nas fechadas dos caminhão na pista, nas vezes que o meu carro já derrapou nasquelas pedrinhas que fica na beira da pista.
Gente, é muito livramento mesmo. Então, assim, além de compartilhar com você que Deus pode fazer muita coisa, Deus pode te livrar, Deus pode te dar condições de arrumar a situação, porque Deus, ele conhece o desejo do seu coração e a intenção do seu coração. Eu, naquela época, eu não tinha informação nenhuma. Hoje, todo mês eu tô no mecânico. Porque assim, um mês eu vou trocar óleo, aí eu já peço pra dar uma olhadinha. Aí no outro mês eu vou pra ver os pneus. No outro mês eu vou fazer alinhamento e balanceamento. E toda vez que eu vou, ele já dá um geral no carro. E assim, eu aprendi que eu preciso cuidar do meu carro, né? Graças a Deus, ele ficou 2 anos sem dar problema. Sem acontecer nenhum acidente, sem nada, sabe? Mas assim, por quê? Porque eu tava na ignorância, eu não tinha informação. E Deus vê isso também, né? Deus é misericordioso, Deus é amor. Então, assim, Deus, ele pode te suprir em todas as áreas da sua vida. Ele pode te guardar, ele pode te livrar. Você só precisa pedir isso pra Deus, né? Pedir pra ele te dar discernimento pra agir nas situações, pedir pra ele abrir os seus olhos para aquilo que precisa ser visto, pra ele te ensinar a tomar as decisões certas. Somos perfeitos? Nunca seremos. Somos santos? Pior ainda. Nesse mundo que a gente vive, tudo é muito difícil, né? É difícil você viver num mundo contaminado e não se contaminar. É tudo muito difícil. Mas nas pequenas coisas que a gente pode ir mudando, Deus vai ajudar, né? Então, meu recado para você hoje é esse, que o nosso Deus é um Deus que nos livra. É um Deus que nos protege, que nos guarda, né? Nos livra de acidente, nos livra de homens maus, nos livra de olhos da inveja. E que a sua oração a partir de hoje possa ser essa, né? Que Deus te guarde, guarde sua família, guarde seu carro, sua casa, guarde seu emprego, as pessoas que convivem com você, seus vizinhos, seu bairro. Que a sua oração seja essa, né? Porque a gente tem o remédio e a gente tem a arma na mão. É só a gente aprender a usar. A palavra de Deus diz que não recebeis porque pedes, mas pede mal. Então, quando você for pedir, seja específico. Deus, nos livra do acidente, nos livra da enfermidade, nos livra do anjo da morte, nos livra dos olhos da inveja, dos olhos da maldade, nos livra dos ciúmes, do rancor, da raiva, da ira, sabe? Seja específico para Deus. E com certeza Deus vai colocar os anjos dele perto de você, ao redor de você, vai te dar sabedoria, discernimento, condições financeiras para você agir naquilo que precisa ser feito, né? Deus sabe que a gente vive num mundo materialista, um mundo capitalista, e que a maioria das coisas que a gente precisa custa dinheiro. Então, mesmo que você não tenha, se for algo necessário e importante para você, Deus vai providenciar, vai arrumar formas, vai arrumar pessoas para te ajudar, da mesma forma que ele faz comigo. Gente, dinheiro eu não tenho, viu? Eu não tenho, mas Deus arruma, Deus prepara. E às vezes é assim, a quantia certa para aquela ocasião, né? Graças a Deus por isso. Então, esse é o meu recado para você. Deus te abençoe. Excelente semana, né? Excelente noite, excelente dia. Que Deus te abençoe e abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo, gente. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E de visitar o meu canal lá no YouTube, Tamires Aleluia. E me seguir no Instagram, Tamires Aleluia também, que às vezes tem conteúdo diferenciado nas redes sociais, tá bom? Beijo!